Olá para vocês, está começando mais um podcast Cultura na Mesa, comigo Beatriz Priu, e olha só, hoje nós vamos falar de moda, vamos falar de cultura afro, vamos falar sobre, na verdade, muitas coisas, porque tem muitas facetas, né, muitas qualidades e muitos ofícios, que é a Paula Braga, que está aqui comigo, é estilista, empresária, escritora, poeta e também é ativista e membro do Movimento Negro Unificado aqui em Roraima. Primeiramente, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Bom dia, eu que agradeço também, Beatriz, o convite. Estou feliz, né? É um prazer sempre poder participar de momentos como esse para a gente poder colaborar e contribuir com mais informações a respeito. E só para deixar nosso ouvinte, quem está nos acompanhando também, hoje o objetivo principal da nossa entrevista é falar sobre a moda autoral, que é a marca dela, né? Capivana Arte. É uma moda aí que resgata, inclusive ela está vestida, né, também, muitos simbolismos, né, da cultura afro, tem a pintura, tem todo um trabalho realmente autoral e é muito bonito. Eu já fui lá uma vez, porque lá na loja, né, enfim, tem muita coisa linda, mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre a história da Capivana Arte, como é que nasceu a ideia, né, inclusive essa moda autoral, como é que chegou a acontecer o que é hoje. A Capivana Arte, ela nasce na verdade, de uma coisa bem informal, despretensiada de se tornar mesmo um empreendimento, que foi com usos de camisas tingidas, né, com tie-dye, fazendo pinturas e arte através do tie-dye. E era uma parceria, né, um negócio que eu fazia já com meu esposo, meu companheiro. E aí, depois disso, a gente acabou estendendo para ampliar esse leque, esse acervo com mais estilos de roupas. Eu já desenhava roupas, na verdade, antes mesmo de estar fazendo tie-dye com as camisetas junto com ele. Na minha vida pessoal, jovem ainda, eu já fazia esses desenhos, mas era uma coisa mais de hobby, né? Assim, espontânea, voluntariamente. E aí, quando a gente começa a estender para abrir, ampliar mais modelos de estilos de roupa, a gente também começa a incluir essa identidade mais afirmada, assim, com o conceito afro, também com outros elementos que já usávamos nas camisas e algumas ecobags também, elementos amazônicos, de sítios arqueológicos de Roraima, também com grafismos que são usados por indígenas de diversas etnias, não só de Roraima, esses grafismos são usados, né? E aí a gente hoje tem uma moda com identidade afro-amazônica ou afro-indígena, como eu costumo falar. Ou seja, é um trabalho realmente que envolve muitas culturas, a diversidade que é morar, inclusive na Amazônia, né? Aqui em Exato. Roraima. Mas, Paula, conta pra gente como é que a moda realmente atravessa a sua história, né? Atravessa a sua vida e traz realmente essa identidade tão única e tão exclusiva ao Capivana Arte pelas suas próprias mãos. Então, quando eu começo a colocar esse elemento afro, é justamente depois de uma aproximação com um fornecedor africano que já traz tecidos diretamente de lá. Ele é do país de Gana e ele reside em Brasília, né? Na época residia, hoje, atualmente, o meu contato já não é mais com esse fornecedor, já é com a outra pessoa também que traz tecidos de lá. Mas na época, quando eu conheci esse fornecedor, meu esposo que conheceu até antes, a gente então fez esse contato, se aproximou dele, e aí ele viajava pelo Brasil, em alguns estados, principalmente em São Paulo, que ele participava de feiras lá. E foi em uma dessas feiras em São Paulo, que o meu esposo fez esse contato, e aí a gente expandiu com essa coisa de incluir tecidos africanos também na nossa moda, na loja, porque eu comecei a perceber que eu, como uma mulher preta, né, originária da Bahia, né, natural da Bahia, eu precisava também estar colocando um pouco da minha cultura, da minha ancestralidade no que eu fazia. Até porque eu sempre tive muito interesse de ter um estilo próprio nas roupas que eu usava. Mesmo comprando muitas vezes roupas em lojas de varejo que não tem uma identidade muito demarcada, né? Roupas mais comerciais, da fast fashion, né? Mas eu sempre buscava algum elemento diferenciado ali na fast fashion, né? E aí, quando eu me vejo na oportunidade, trabalhando com uma coisa que estava me agradando, de trazer esses elementos da minha coisa mais ancestral e, vamos dizer assim, mais de uma essência de raiz mesmo,
eu aí vi que era uma oportunidade maravilhosa. E são tecidos que também têm toda uma questão ecológica, né? De algodão, em sua maioria deles são de algodão. Tem outros que não são, né? Mas eu comecei depois a ir por esse caminho também de buscar uma coisa mais sustentável. Uma coisa foi levando a outra, né? Uma coisa cíclica, né? Da consciência mesmo. E é aí que o elemento afro começa a fazer parte mesmo do nosso trabalho com a moda. Você acredita que nesse momento em que você entende tudo isso, né, e assume mesmo essa responsabilidade de perpetuar realmente uma identidade sua, você acha que é uma forma também de resistência, né, de luta contra tudo que a gente sabe, né, que a cultura que é descendente aqui no Brasil, afro-brasileira, enfrenta todos os dias nesse país? Com certeza, até porque, como eu estava falando um pouquinho antes da nossa entrevista, né, há um distanciamento muito grande das pessoas com relação ao que se trata de falar sobre a cultura de grupos que foram tantos anos é uma questão secular, rechaçados dentro de uma sociedade, rechaçados justamente pelo que eles fazem, pelo que essas pessoas trazem de bagagem nos seus costumes, na sua visão de mundo, na sua cosmovisão religiosa. E aí é uma violência, porque vai causando uma cisão, né? Uma castração. Eu gosto de usar esse termo, que na literatura até se usa muito. A literatura mesmo que eu falo, dentro do que nós entendemos de produções de textos literários, né? A castração, ela rompe diversas coisas e traz um atraso muito grande. Então eu gosto de usar sempre a moda, a arte, ou a própria literatura quando eu escrevo, porque eu também sou poeta, eu também escrevo contos, né? Eu gosto de trazer esse tema porque é uma forma de eu estar aproximando essa larga distância que foi dada dentro da nossa cultura, que a educação acabou deixando esse rastro aí também, que é uma das mais responsáveis nisso, que a gente precisa todos os dias educar de maneira diferente os nossos estudantes, para que eles ampliem, né, a sua visão, os horizontes, e a gente passe a ter uma compreensão melhor do que nós representamos, do que nós somos, né? E aí essa distância afeta, porque acarreta o quê? Faz com que a gente não entenda que somos parte de uma cultura e que não precisamos ser vistos como uma coisa alegórica, como uma coisa estranha, ou mesmo como algo que possa ser maléfico, porque é assim que acaba sendo no consciente das pessoas do dia a dia. As religiões de matriz africana são dadas como coisas demoníacas, maléficas. Usar uma indumentária, uma veste, uma túnica que venha de África é visto como algo inusitado, é algo de fantasia, é engraçado, é carnavalesco, né? Você ser uma mulher preta estando em um espaço onde não há tantos como você, no lugar que é considerado de poder, é visto como algo estranho. Mulher ou homem, né? Mas quando eu falo mulher, eu cito com mais ênfase porque, por ser mulher, um gênero considerado, né, de um gênero frágil, onde tem menos lugares ainda que se alcança, isso ainda recai de uma forma mais pesada, né? Mais veemente. Então, assim, é visto como algo estranho, é inusitado, é diferente e é risível para muitas pessoas quando vê ali, ou não aceita também. É uma outra Bloqueia logo, né? É uma outra forma também de mostrar o distanciamento e a falta de compreensão, né, de que nós fazemos parte, nós somos também um complemento da cultura, né? Então é por isso que a gente precisa mudar e combater constantemente, diariamente, né? De diversas formas. Na arte, na literatura, em todos os meios de comunicação possíveis. Todas as linguagens. Todas, né? as linguagens, isso. Inclusive, você citou a moda comercial, eu acho até interessante a gente pontuar isso, porque quando você realmente vai em uma loja de departamento, enfim, procurar peças diferentes, é tudo muito padronizado, tudo muito igual, tem já uma estética muito definida. Nesse sentido, né, que você estava até falando, você acredita que a moda brasileira ainda tem
medo não seria a palavra, mas uma resistência. Acho que até você pode definir melhor o que é que a cultura, aliás, que a moda brasileira ainda resiste com a cultura realmente que descende da moda africana, visto que a gente tem um país recheado, né, de pessoas pretas e pardas, inclusive na Bahia, de onde você descende, é o maior número de pessoas negras, né, descendentes de africanos, mas ainda tem aliás, nem impede, né, com que essa moda afro chegue nesses departamentos, né, esteja exposta assim, em grande número para todo mundo consumir, se vestir, enfim, viver um pouco da moda aqui afro no Brasil. Só voltando no início, sua pergunta é como é que eu vejo o que essas indústrias da fast fashion estão esse nome, fast fashion, ainda estão mantendo de resistência para abertura de espaço de outros estilos outras ou, né, formas identidades de moda, né? Olha, na verdade a fast fashion ela faz parte vamos dizer, já criou-se um sistema entre eles, ou não posso dizer que é ecossistema porque não tem uma coisa tão saudável ali, mas eles já se corporizaram, né? Vamos dizer assim, tem uma corporação que faz com que mantenha eles sempre ali numa estrutura onde eles não têm tanta interrupção e como é que eu posso dizer, declínio, porque eles se prevalecem dessa forma de ter mais acesso mais rápido para chegar até as pessoas de diversas classes sociais e econômicas, né? Porque eles conseguem estar reproduzindo de maneira acelerada as peças, repetindo até os padrões dessas peças, né? De maneira repetitiva, com valores variados. E aí é difícil eles terem uma quebra, uma ruptura nesse sentido. E vamos dizer que o interesse para abrir espaço para outras pessoas que estão chegando com a moda autoral, com a identidade própria, ela não aparece. Por quê? Porque para eles é conveniente, já é, vamos dizer assim, benéfico para eles estar nesse lugar de manter essa estrutura, porque eles estão ganhando com isso, né? De alguma forma. Eles não têm um problema de, vamos dizer assim, dessa concorrência está atingindo eles de alguma forma ainda, né? No sentido da questão financeira. Eles não precisam ainda estar revendo esses valores, apesar de que hoje, como a gente começa a falar muito de uns 5 anos para cá, né, principalmente depois da pandemia, que muita coisa mudou, essa questão de voltar mais para a se ver sobre o consumo das coisas em larga escala em relação à degradação do meio ambiente, eles estão passando essa corporação da indústria fast fashion passa a ver a necessidade de buscar falar um pouco mais da moda sustentável, né? Como, né? Nós estamos usando roupas que não tem uma produção tão grande de poliéster, do plástico ali nos elementos que formam aquela roupa, né, de poliamida. Estamos reduzindo, estamos buscando uma coisa mais mista, estamos colocando um pouco mais de roupas à base de fibra natural. Então alguns estão tentando fazer isso, né, nas informações que aparecem na etiqueta. Ou falam um pouco de que tem bolsas ecológicas, né? Então já é uma forma de estar fazendo com que eles tenham que rever um pouco mais os seus valores, mas ainda assim não abre tanto espaço para uma moda mais autoral. Mas assim, eu acho que também isso não está atrapalhando de modo, como é que eu vou dizer, tão intensivo a quem produz moda autoral, porque ela é muito específica, ela é algo, como o nome já diz, né, autoral, ela é para as pessoas realmente entenderem, verem que existe também aquele espaço e aquele meio de você experienciar o uso de uma moda que vai fazer você usar aquilo pelo seu consciente, pela sua consciência de visão de mundo, de visão crítica, né? Eu vou usar uma peça que eu sei que a origem dela vem de uma produção, de uma pessoa que busca colocar ali elementos da sua cultura, então eu vou preferir usar aquilo ali. Ou porque eu sei também que tem como rastrear mais fácil a origem daquele tecido que ela usa ali, que não é
talvez não é um tecido que vem de tanta produção tão, como é que eu vou dizer, tão poluente para o meio ambiente, de degradações que já gerou problemas ali no meio ambiente, de onde saiu para a produção daquele tecido. Então, assim, aí é uma coisa muito natural que vai, ao longo do tempo, as pessoas, quando forem cada vez mais entendendo como funciona a moda autoral e conhecendo mais elas, aproveitando até esse espaço, esse momento aqui agora para falar sobre isso, que eu sei que não é muito tempo que eu tenho, mas assim, eu quero poder dizer isso para os ouvintes. Busquem conhecer mais a moda local, autoral, de onde você está vivendo, se tem pessoas produzindo moda ali de alguma forma, com fabricação, produção de camisetas, de saias ou de roupas variadas, ou só de bolsas, não importa que seja só acessórios, mas procure conhecer mais, porque às vezes ali, muitas vezes, né, às vezes não, muitas vezes tem pessoas produzindo coisas que estão mais ao encontro, indo mais no caminho de algo não só saudável com relação ao meio ambiente, mas até mesmo contando uma história ali, que está produzindo algo importante para você mesmo que vive naquele lugar, que pode estar falando até de uma história sua mesmo do lugar. Então, por isso que é interessante a gente também prestigiar e consumir o que é de moda autoral. Não estou falando com isso que tudo que é da fast fashion tem que ser descartado, tá? Não estou chegando a fazer aqui uma panfletagem contra a fast fashion, mas eu acho que a gente tem que frear e reduzir mais esse consumo exacerbado do que é só comerciável por si só, sem ter necessariamente um conceito, uma preocupação com o que vai retratar ali. Uma identidade, uma história com quem consome mesmo. Ou até com a origem do que vem dali, daquela roupa, porque às vezes vem até de um trabalho análogo à escravidão, ou escravo mesmo, muitas pessoas trabalhando em larga escala em fábricas de forma exaustiva, sem ganhar o que é merecível, que ainda tem esse outro problema também das indústrias fast fashion, não é só com a questão ambiental, mas é social também. E falando dessa questão ecológica, ambiental, inclusive o Sebrae esteve agora apoiando, né, a Capivanarte, que é a sua moda autoral, a sua empresa mesmo, para levar alguns itens, alguns produtos para a COP30, que acaba inclusive agora, dia 21, né, hoje, na verdade. Já. E nesse momento, né, em que se leva um pouquinho uma moda que inclui identidade amazônica, mas que inclui essa identidade também da sua descendência, né, que é afro-brasileira. O que significa para você poder também expor a sua arte, a sua moda, enfim, a sua marca autoral dentro de um espaço tão gigantesco que discute as questões ambientais e ecológicas do nosso país e do nosso mundo inteiro, na verdade. Uhum. E eu até fico muito feliz porque, como eu falei até numa entrevista para o Sebrae, que é a primeira vez da COP30 acontecendo no Brasil, na Amazônia, ainda por cima, num contexto do bioma amazônico, e eu, Capivanarte, representando uma moda autoral dentro de Roraima, me senti muito feliz, né? De um estado que está fazendo parte desse bioma, né? Eu vejo isso como uma forma de conseguir mesmo, né, colocar ali, imprimir essas questões que perpassam não só a questão ambiental e ecológica, mas social também, como eu falei, cultural. É uma oportunidade ímpar, única. Eu, apesar de não estar pessoalmente lá, mas as minhas peças estando lá de alguma forma já estão falando por mim, representando um pouco do meu pensamento. Eu acho que também se faz necessário a gente aproveitar momentos como esse da COP30 para a gente até refletir em si mesmo do que a gente está fazendo e praticando de importante, para ter esse retorno, para jogar para o mundo, para o universo, para a humanidade, isso aí. Eu faço, mas é como um beija-flor, uma parte, né? Que só a minha parte ali pode ser pequena se for só eu, mas se tiverem muitos mais outros diversos compartilhando e partilhando aquilo, se torna algo grande e maior. Por isso que eu digo, a moda autoral ela não pode acontecer, né, por si só, como qualquer coisa, tem que ter pessoas, o coletivo funcionando, né? E eu acho que dentro da COP30 o que se fala mais é sobre isso. Não é você buscar metas e meios de
buscar, de ter uma vida mais saudável pelo que você vai produzir, dessa questão de emissão de gases ou do consumo daquilo que vai ser mais original, orgânico, natural. E descartes de lixo, que já nem está sendo um dos temas tão corriqueiros lá, né? Que isso daí já foi tão falado. Mas essas questões todas ainda precisam ser faladas, né? Mas o que está no centro da discussão não é só isso, é essa questão do coletivo, né? As metas, elas só existem, só acontecem se houver o coletivo funcionando. Uma consciência geral. Uma consciência geral. Então, assim, eu, né, Capivanarte, eu acho que quando eu consigo fazer com que alguém consuma uma peça minha, mas entenda o que aquela peça representa, por que ela faz parte de uma questão que é cíclica, de retratar um elemento cultural e, ao mesmo tempo, falar dessa questão do reaproveitamento, né, de tecidos que eu uso ali e tecidos que busquem ser mais de fibra natural, do algodão, da fibra do viscose também, que tem algumas questões também que perpassam do uso do viscose, mas que não deixa de ter o seu lado mais natural também. Então aí é importante eu saber que ali sim, quando eu vejo que alguém entende isso, é que eu sei que eu consegui concretizar o que eu busco com a identidade da marca, né? Não é só vender, precisa ser também entendida, compreendida. Tem um sentido para aqueles que usam, né? A COP30 eu acho que foi uma oportunidade de falar um pouco sobre isso em um momento, através do Sebrae, agradecendo o Sebrae daqui que abriu essa porta para a gente poder colocar isso. Mas ainda precisaria ter mais tempo, a gente precisaria realmente estar falando isso de uma maneira mais direta lá mesmo, né? No lugar, no local. Né? Quem sabe em outras oportunidades a gente não vai conseguir que aconteça dessa forma também. Eu acredito que sim, mas eu acabei esquecendo de perguntar, durante a gente abriu aqui a entrevista, mas eu não perguntei o que significa Capivanarte mesmo, né? Da palavra em si, o que ela traz de mensagem. A Capivanarte é uma fusão de 3 palavras. Capivara, em homenagem para retratar os animais que também fazem parte da Amazônia, e que tem tantas questões, às vezes, de matança também de forma desordenada, descontrolada, chegando à extinção, né, a quase extinção de alguns. Então, quando eu cheguei aqui, poucos anos depois que eu comecei a pensar nessa ideia de criar uma marca, eu fiquei pensando nisso, poxa, tem que ser algo que seja representativo e já traga, só pelo nome, uma proposta de denúncia com relação à questão da natureza ambiental. Aí por isso a capivara, porque também é um animal que ajuda no reflorestamento, porque ele é um animal também que, a partir do momento que ele come, depois o que ele come, mastiga, ele consegue expelir, joga aquilo ali para a terra de novo. As sementes, elas vão sendo também, de alguma forma, é um replantio, né, que acaba sendo feito. O na, depois de capivá, né, para não terminar com capivara, com a última sílaba, esse na representa a natureza. Quando eu estava em Tepequém, foi praticamente quando foi surgindo essa ideia da marca, da criação dela, inicialmente esse na não era tanto de natureza, era mais para uma questão que a gente ficava conversando muito, eu, meu companheiro, com outros amigos, sobre Tepequém ser um lugar muito também de como se fosse de um portal, né, que aspira presenças de outras vidas que a gente acredita, sabe, que existe fora do planeta Terra, né, extraterrenas. E aí era para representar essa ideia de nave, depois virou natureza. E o arte é de arte mesmo no final, que depois de capivaná vem o arte, né, que é da própria arte que a gente usa constante nas peças, né. Que nome lindo, né? E aí consegue representar tudo isso. Inclusive, você falou dos tecidos no início da entrevista, né? Que você tem seus fornecedores que vêm... É de Gana, né? Tem de Gana, que agora eu estou tendo menos contato um pouco, assim, com este especificamente, mas agora eu estou mais com outras 2 linhas de fornecedores. Uma que é brasileira, mas tem descendência com angolano. Aí muitos tecidos vêm de Angola, que ela é filha de angolano, né? E uma outra fornecedora, que é uma empresa que ela representa, eles são
São três, né? Praticamente cada um é de um país diferente da África. Tem de Senegal, Guiné-Bissau. Então eu estou fazendo contato com essas pessoas quando eu compro os tecidos que vêm de fora. Eu pergunto isso porque, assim, cada tecido também, eu vejo muito colorido, né? Muito vibrante, uns desenhos lindos. E aí eu queria saber quais os desenhos que você prioriza, né? Qual é o tecido, o nome. Sim. Enfim, para falar dessas cores e formas que tem a identidade da Capivana Arte. Então, eu não chego a priorizar tantos pelas cores, mas quando eu vejo as estampas, de modo geral, dos desenhos, as cores, claro, fazem parte constante, mas eu digo assim, se me encantar muito o conjunto, desenho com estampa, de cor, né, também, aí eu já acabo comprando aqueles tecidos. Mas eu gosto sempre de variar essa questão de não padronizar, não ficar muito presa a cores muito parecidas. Eu gosto de pegar muitas das cores que representam de uma forma, alguma forma também, o próprio lugar, o contexto que a gente está desse lugar amazônico, cores quentes, vibrantes e que inclusive também dialoga com a savana da África. A cor do ocre, o alaranjado, o vermelho, o amarelo, aquela cor bem forte do amarelo, o verde. E são as cores que mais aparecem. Inclusive na logo da imagem da capivara, ela tá assim, com essas cores, né, aparecendo. E tem desenhos, como esse, por exemplo, que eu estou usando na camisa, muito de ícones também da África, que é representativo das mulheres trabalhadoras de lá, que usa sempre alguma coisa de ornamento na sua cabeça, mas ao mesmo tempo está carregando algo, porque é do sustento próprio da família, representando aquelas mulheres que são vamos dizer, as matriarcas ou as que estão na ponta ali da pirâmide, né? Levando sempre alguma coisa na sua cabeça. Tem tambor, tem algumas que vêm com desenhos de búzios, de carros, que são de meios de transporte para eles lá, barcos também. Então, muita coisa que lembra o que a gente tem também de herança da cultura deles aqui no Brasil, né? Dos africanos. E eu gosto de desenhar as peças também para serem usadas nesses tecidos. Então, é um conjunto de coisas, na verdade. Eu primeiro olho os tecidos, escolho, faço a aquisição através da compra quando eu entro em contato com eles, e ao mesmo tempo eu estou fazendo os desenhos das roupas, ou olhando também na internet algumas coisas que vai me ajudar, me inspirar para esses desenhos, onde eu vou mudando algumas coisinhas só para dar um retoque aqui e ali, numa gola, no caimento da bainha, do fechamento de um zíper, de um botão, que já faz muita diferença. E aí é que eu passo para uma costureira que também é a minha outra mão, né, para ajudar a construir essa marca, né? Eu tenho uma costureira fixa há muitos anos que trabalha comigo, Dona Margarete, que eu gosto muito é um trabalho que a gente consegue fazer muito bem juntas, né? E aí é que a peça fica pronta, né? Porque o tecido por si só, africano, ou o tecido que nós compramos aqui, que é do viscose, onde a gente também desenha e pinta algo de elemento daqui, cultural, de Roraima e Traz Amazônia. Uma identidade indígena já também, né? Ele só vai passar a ter a peça construída, a obra da arte, vamos dizer assim, que a gente constrói, depois que eu também desenho no papel. Porque o tecido por si só, com a pintura, com a arte, não se constrói, né? A roupa em si, a peça ou o acessório, né? Tem todo um processo, né, É uma coisa processual, exatamente. Empreender, né? Vamos falar um pouquinho de empreender mesmo. Você, inclusive, antes de iniciarmos a entrevista, a gente estava falando, discutindo esses termos, né? Sim. Empresário, empreendedora, mas enquanto empresária mesmo, como que tem sido realizar tudo isso aqui em Roraima? A gente tem uma identidade muito diversa aqui no nosso estado, muito mista, né? Uma reunião de muitas culturas aqui em um único local, muito de passagem também de muitas pessoas. E como empreender moda afro aqui em Roraima? Tem resistência ainda? Tem uma certa... preconceito, não tem outra palavra mesmo, em relação ao racismo? Nossa, essa pergunta agora foi fundamental que você fez, muito boa, importante. Tem muito ainda, tem muitas pessoas que ainda não conseguem ver
Porque assim, se você não se reconhece como parte de um todo, vamos dizer assim, de um conjunto, se você não reconhece aquele sujeito também como parte desse conjunto, então você não vai reconhecer o que é feito a partir daquele sujeito ali, do que ele traz, né? Como um complemento desse conjunto. Quando eu falo assim, eu estou querendo dizer o quê? É a pessoa como aquela que não se vê pertencida dentro de um grupo de cultura afro-brasileira, né? Ou até indígena também, vamos dizer assim. Mas como a gente está falando mais da afro-brasileira, isso é muito normal acontecer da pessoa que vai olhar a moda que eu faço aqui, no conceito afro, vai olhar de uma forma aleatória, como algo que seria mais alegórico, para ser usado só em ocasiões específicas, especiais, que pode ser para uma apresentação, por exemplo, em um evento, ou propriamente para uma apresentação cultural que seja de um tema específico sobre isso, como tem acontecido constantemente, de eu estar recebendo já há alguns anos pessoas que entram em contato comigo nesse período do mês de novembro, quando vai chegando perto do Dia da Consciência Negra, porque quer adquirir uma peça, uma roupa, só para fazer uma apresentação em uma igreja ou na escola. Meio caricato, né? Em alusão ao Dia da Consciência Negra. E acabou aquele dia, vamos esquecer, passou, não sei nem o que vai ser feito daquela roupa ali. Eu fico me perguntando quando alguém me manda uma mensagem no WhatsApp me pedindo a roupa para esse fim, que a pessoa nem se toca, que ela chega a justificar por que ela quer. Ela não simplesmente pergunta, você tem uma peça tal, assim, assim, que eu tenho interesse em comprar? Ela tem que justificar para que ou seja, porque inconscientemente na cabeça dela, aquela peça vai servir só para isso e mais nada. O que ela vai fazer depois com aquela roupa? Eu fico me perguntando. Então, eu não me sinto feliz. Como é que eu vou querer vender, comercializar uma roupa minha? Por isso que eu disse que não se trata só de dinheiro. Se fosse só por dinheiro, tudo bem, vá lá, então adquira. Mas não é só sobre isso. Como é que eu vou ficar feliz em vender uma roupa que eu sei que a pessoa vai usar só porque ela vê aquilo como algo alegórico, fantasioso? Entende? Figurativo, mas não como algo que é necessário, que faz parte de uma existência, de uma vida, que teve história, que aconteceram coisas para aquilo ali existir, entende? Os africanos, a questão milenar, eles trabalham com produção de pintura em tecido, em peças, em roupas com tingimento natural de tinta vegetal. E eles já carimbavam com pedaços de madeira da própria natureza que eles de alguma forma extraíam ali de alguma árvore. E com certeza muitos não faziam isso de forma degradante quando tirava aquele pedaço da árvore ali, sem se preocupar no replantio. Com alguma ossada de animal, enfim, isso já é algo tão comum, eles criarem o estilo de moda, sabe? Entre os indígenas tem outra forma, outra visão de mundo que se tem em relação a isso, essa questão de se ver com a veste, né? A gente vai evoluindo, vai vivendo e vai percebendo e entendendo como funciona isso. Então, assim, hoje, se nós estamos existindo aqui, vestindo peças de roupa de forma muito diversificada, tendo indústrias, né, produzindo e criando, determinando padrões, é porque a gente passou por essas construções dessas pessoas que viveram milênios lá atrás, e a gente, de alguma maneira, ainda está tendo essa representatividade no que a gente usa e no que a gente faz aqui, só que a gente não sabe disso, né? E aí tem pessoas que hoje elas não entendem. Então, assim, eu vivo constantemente esse preconceito por estar num lugar assim, onde as pessoas não se reconhecem como descendentes, muitos deles de africanos, apesar de a gente estar num estado onde tem muitas pessoas que se autoafirmam e que têm no seu biotipo mesmo, fenótipo, a miscigenação, de pele mais clara, não tão retinta, pardos, pessoas que podem ser até ditas como brancas mesmo. Predominantemente, o número da população aqui é essa, né?
com essa característica. Então elas não se veem como descendentes diretas de africano, e muitas também não querem reconhecer o outro sujeito como tal, que se autoafirme como afrodescendente, né? Então as coisas que são produzidas afro-brasileiras de cultura, né, afro, não vão ser reconhecidas com o seu papel mesmo, no devido valor que deveria ser. Então por isso eu passo por esses preconceitos no que eu faço de venda na moda, não só como venda, né, não só como esse lado comercial, no que eu uso, no que eu visto, em como eu também me posiciono aparecendo com as minhas vestes e no que eu digo, né, no que eu creio religiosamente. Eu já fui barrada, já deixaram de me contratar em emprego por conta de eu falar que eu sou adepta à religião de matriz africana do candomblé. Eu já fui seguida dentro de supermercados aqui por seguranças, só por me ver como uma pessoa negra que estava vestida de uma roupa super simples, com a roupa de casa, que eu era um mercado próximo de minha casa. Fui andando normal, assim, de chinelo, roupa assim, sabe? Então, assim, são coisas que a gente precisa... De marca, né? Precisa mudar. Assim, eu até já vi em relação a isso, né, do racismo em si, né, porque eu não vencio, mas eu gosto de estar sempre lendo e buscando essas informações, e eu fico, assim, chocada quando eu ouço relatos e depoimentos como o seu, porque é inadmissível alguém, no caso, desconfiar de alguém, ou então desprezar alguém por conta de sua cor. Isso é muito duro, né? Eu imagino, aliás, eu não consigo nem imaginar, mas deve doer muito, assim, quem vive essa realidade. E eu acredito muito que a Capivana Arte, ela vem como essa resistência mesmo, que você está contando aqui com tanta garra, com tanta força. E eu queria que você até deixasse o contato, né, e falasse um pouquinho como quem quer conhecer um pouquinho mais da sua história, da sua vida, e como você representa tudo isso através da sua arte, da Capivana Arte, da sua moda. Como é que faz para conhecer você e a sua história, e principalmente adquirir uma roupa com consciência da Capivana Arte? Certo, eu tenho um Instagram atualmente que por onde é o canal onde eu tenho feito mais contatos e transmitido também o meu trabalho, que é @capivanarte20, né? 20 porque foi o ano em 2020 que oficialmente a gente criou essa loja virtual. Então tem esse canal do Instagram, tem o WhatsApp, que lá mesmo no Instagram, na bio, já tem um link, né? O Linktree, que a pessoa pode clicar, entrar, que vai dar acesso ao WhatsApp para poder falar diretamente comigo, caso queira saber um pouquinho mais de informação de alguma peça, ou até para saber melhor sobre o endereço, porque eu não deixo o endereço muito visível assim no Instagram, por questão mesmo de segurança, né? Porque é uma porta para o mundo todo, né? O Instagram. E aí lá no WhatsApp é que eu direciono sobre o local da loja física, que já está funcionando desde dezembro do ano passado, por sinal já vai fazer um ano agora, que eu estou pensando até em criar um dia, no dia mesmo que completar esse primeiro ano, que vai ser mais precisamente última semana de dezembro. E aí, querendo ir lá pessoalmente, eu falo pelo WhatsApp também, onde está funcionando, com o horário tudo direitinho. E as vendas, elas podem ser feitas tanto pelo Instagram como pelo WhatsApp, mas com mais frequência no WhatsApp. Não é isso, você pode ir lá entrar em contato com a Paula. Eu queria agradecer, assim, muito. Queria até conversar mais um pouquinho, falar um pouco mais sobre esse tema, mas, enfim, hoje vai ter outras oportunidades, né? Hoje não dá mais tempo, mas eu queria agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade de vir aqui, de falar com a gente, né? Falar com quem está ouvindo sobre moda afro-brasileira, a sua cultura, né? Falando de ancestralidade, descendência, tudo isso que envolve, que está diretamente ligada com a identidade brasileira mesmo. Mesmo quem tente fugir não consegue, porque está na nossa identidade. Então, muito obrigada mais uma vez e muito sucesso para a Capivana Arte. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Beatriz, pela sensibilidade de lembrar de mim, da gente, no nosso trabalho. Já conhecia você, fico muito feliz de estar aqui. É a segunda vez que eu venho fazer uma entrevista nesse período também para a Defensoria Pública, e que precisa também que as pessoas cada vez mais acessem aqui esse canal com vocês. É importante, é um serviço para a sociedade civil. E é isso, espero ter contribuído na medida do que pude,
e que a gente sempre mantenha espaços assim para fortalecer e levar ainda mais o que a gente faz para o conhecimento de todos, tá? Obrigada. Muito obrigada mais uma vez, parabéns. Obrigada. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Cultura na Mesa. Para você que está nos acompanhando até aqui, muito obrigada. E assista e ouça outras entrevistas nos canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e no YouTube. Qualquer dúvida, digita @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.